Então, meus caros, boa tarde. Bem-vindo ao primeiro seminário, no qual nós iremos abordar o tema de interpolação polinomial e também interpolação de Lagrange. Os objetivos desta aula são, primeiro, conhecer o aspecto histórico. Segundo, motivar o estudo sobre o presente tema. Terceiro, entender os métodos de interpolação polinomial e também de Lagrange. E o quarto e último, também não menos importante, encontrar os polinômios usando os métodos de interpolação polinomial e de Lagrange. Aqui temos um pouco da história sobre a interpolação. Aqui ao nosso lado direito, na imagem, temos o Isaac Newton e o Joseph Lagrange. Estes caras aí foram quem deram os primeiros passos em direção aos estudos de interpolação usando uma teoria. Mas é claro que teve outros grandes estudiosos aí da área que usou, né, o termo interpolação, mas não tinha uma teoria por trás dessas citações. Com relação ao Newton, foi ele quem se referiu pela primeira vez ao tópico de interpolação em uma carta de 1675, na qual ele oferecia ajuda na construção de tábuas de raízes quadradas, raízes cúbicas e também raízes quartas de números de 1 a 10 mil, calculadas com 8 casas decimais. Já o Lagrange, através de notas históricas, sabe-se que em uma conferência no ano de 1795, ele se referiu a um problema de usar uma curva parabólica para interpolar uma dada curva. Ou seja, interpolar uma função qualquer valendo-se de uma polinomial. Essa é a questão aqui. O tal método ele já havia sido estudado por Newton, né, décadas atrás. Hoje em dia chamamos de interpolação de Lagrange, né, devido não só pela criação do método, mas também pelo legado que foi deixado pelo Lagrange para as futuras gerações. Então, aqui é o nosso segundo objetivo da aula, que é a motivação. Bem, suponhamos aqui um determinado experimento que foi obtido esses pontos que estão aqui na tabela, ou seja, pontos tabelados. Temos aqui o ponto x0, y0, x1, y1, temos também o x2, y2, x3, y3. Esses pontos eles estão representados aqui no plano cartesiano, como vocês podem observar aqui na figurinha ao lado direito. Temos aqui o x0, x1, o x2 e o x3. Bem, aqui agora surgem algumas perguntas, tais como, suponhamos que se queira calcular, por exemplo, né, uma função que represente esses dados nesse determinado intervalo, por exemplo, aqui no caso de x0 até x3. Essa função, mais ou menos aqui representada, como seria essa curva aí em azul, ok? Segundo, né, em pontos que não estão tabelados, por exemplo, um xn, pertencente ao intervalo de x0 até x1. Como a gente encontraria esse ponto, né? E terceiro, se precisa calcular derivadas ou uma integral, né? Para esse determinado experimento, meus caros. Então, uma das estratégias é fazer uma interpolação polinomial, que define uma função que passe por todos os pontos
no intervalo e que tem a forma polinomial. É, se alguém está perguntando aí, pensando, né, se existe outro tipo, né? Sim, existe também, né, outro tipo de função. Neste caso aqui nós vamos abordar a forma polinomial, mas, por exemplo, você pode usar aí a trigonométrica, enfim. Bem, aqui é a motivação, agora vamos para um conceito, né, de interpolação polinomial. Considere n mais um pontos distintos, né? Ou seja, aqui x0, x1 até um determinado xn, chamados de nós da interpolação. E os valores de f de x nesses pontos são, respectivamente, os f de x0, o f de x1, até um determinado f de xn. Bem, a forma de interpolação de f de x que veremos consiste basicamente em obter uma determinada função g de x, tal que quando eu aplico o ponto, a minha f naquele ponto será igual à minha g, respectivamente para os demais pontos que eu tenho naquele intervalo, ok? Graficamente, é isso aqui. Aqui no gráfico, temos aqui a minha f de x e a minha g. Observe que no ponto x0, né, eu tenho que a minha que a minha f é igual à minha g de x. Ou seja, ela intercepta exatamente nesse ponto aqui. Isso também vai ocorrer para os demais pontos, como x1, x2, x3 e x4. Aí, eis a pergunta, Alex, eu tenho garantia de para um outro ponto que, que a curva g de x não intercepta a minha f? Não, eu não tenho essa garantia. Só tenho a garantia para esses pontos que a minha g intercepta a minha f, ok? Dados os pontos aqui, né? Queremos aproximar nossa f de x por um polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n. Tal que a f de xk será igual ao polinômio, né, o P de n, de xk. Ou seja, quando aplica o ponto, eles serão iguais, como vimos no exemplo ali do gráfico, com k variando de 0 até um determinado n. Aí, eis a pergunta que alguém deve estar pensando, imaginando aí. Existe apenas um único polinômio que passe por esses pontos? Aqui eu te apresento, né, um teorema que diz o seguinte: existe um único polinômio Pn de xk de grau menor ou igual a n, tal que, quando eu aplico o ponto, né, determinado ponto, a minha f será igual ao polinômio, aquele determinado ponto. Vale ressaltar. Isso com k variando de 0 a um determinado n. Desde que o nosso xk ele seja diferente de xj e também o nosso xj seja diferente de xk. Então, representaremos o nosso Pn de x por essa expressão aqui abaixo, certo? Onde temos aqui o Pn de xk, que é igual a 0 mais a1 de x, mais a2 de x ao quadrado, até um determinado an de xn, onde nosso n aqui é o grau do polinômio. Bem, feito um pouco da teoria, temos aqui ainda, para encerrar essa parte da parte mais teórica, portanto, né, determinar o nosso Pn de x significa obter os coeficientes, montando assim um sistema linear, uma vez que quando eu aplico, né, o ponto na minha f, será igual ao meu polinômio naquele determinado ponto. Feito isso, trago para vocês aqui um exemplo que nós iremos relacionar a teoria com a prática. Bem, vamos determinar aqui o polinômio
de grau menor ou igual a 2 que interpole os pontos tabelados. Ou seja, eu tenho aqui 3 pontos e quero determinar um polinômio de grau menor ou igual a 2. Alguém deve estar se perguntando agora, né, se tivesse, por exemplo, um quarto ponto aqui, se esse polinômio, qual seria o grau desse polinômio? Então, no caso, se eu tivesse aqui um quarto ponto, este polinômio seria de terceiro grau. Neste caso aqui, temos 3 pontos, certo? E nosso polinômio será de segundo grau. Ah, Alex, então quer dizer, se eu tiver um polinômio, um tabelamento com 5 pontos, eu obtenho um polinômio de quarto grau? Sim. E assim segue a ideia. Como eu tenho aqui 3, eu encontro um de segundo grau. Quando tiver 4, eu obtenho um terceiro grau. E assim vai. Então, vamos determinar esse polinômio aqui, que está com os pontos, que interpole os pontos que estão tabelados. Bem, então temos aqui, né, que o nosso P2 de segundo grau, de x, ele vai ser dado por essa expressão aqui, a0 mais a1 de x mais a2 de x ao quadrado. Aqui eu trago apenas só o tabelamento, né, para a gente ficar verificando aqui. Quando eu aplico o primeiro ponto, né, no meu polinômio, eu obtenho aqui a seguinte expressão, a seguinte equação. A0 menos A1 mais A2 igual a 4, né? Observe que quando eu aplico menos 1 aqui em cima, aqui tem um x e aqui tem x. Aqui fica menos 1, certo? E aqui o nosso, como está x ao quadrado, né, vai ficar 1. Eis aqui. Quando eu aplico o segundo ponto, 0 e 1, esse cara aqui vão se anularem, né? Esse cara com isso. Então, assim fica apenas o nosso A0 igual a 1. Agora, fazendo o mesmo processo para o terceiro ponto, aplicando o terceiro ponto, eu obtenho A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. Observe que, quando eu aplico o 2 aqui, né, no P2x, aqui eu tenho 2, fica 2A1, aqui é x ao quadrado, como é 2, né, fica 4. Né? 2 ao quadrado igual a 4 igual a menos 1. Eis aqui. Então, temos aqui 3 equações, certo? Essa aqui, o A0, eu posso substituir em uma das outras equações. Daí eu posso somar as outras duas equações, ou subtrair, que eu irei chegar a... E assim, resolvendo o sistema, né? Obtemos que nosso A0 é igual a 1, já vimos aqui anteriormente. E o nosso A1, ele será igual a quem? A menos 7 terços, né? E o nosso A2 é igual a 2 terços. Então, assim, né? Obtemos que o nosso P2 de x será dado por 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x, né, ao quadrado. É o polinômio que interpola, né, a nossa f nesses pontos que foram dados aqui tabelados. No caso, x0 igual a menos 1, x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Então, meus caros, aqui trago mais um exemplo. Neste, nós vamos determinar o polinômio de grau menor ou igual a 3, que interpole os pontos tabelados. Eis aqui os pontos que estão tabelados. Como eu tinha falado para vocês no exemplo anterior, que quando eu tivesse 4 pontos, eu conseguiria um polinômio de grau menor ou igual a 3. Então, eis aqui a questão. Solução. Temos aqui que o nosso P3 de x ele será igual a A0, que é o termo independente, mais A1 de x mais A2 de x ao quadrado, mais A3 de x ao cubo. Devemos aplicar cada ponto, certo, no P3 de x,
E ao final nós iremos resolver o sistema linear para encontrar os coeficientes, certo? Então, aplicando o primeiro ponto, eu tenho esta expressão aqui. A0 menos A1 mais A2 menos A3 igual a 4. Uma vez que, quando eu aplico o menos 1 aqui, fica negativo para o coeficiente A1. Aqui vai ficar positivo, porque está elevado ao quadrado. E aqui, como está elevado ao cubo, fica negativo. Aplicando agora o segundo ponto, eu obtenho o termo independente aqui igual a 1, uma vez que os outros coeficientes eles vão se anularem, ok? Por causa do zero. Agora, aplicando o terceiro ponto, eu tenho a seguinte expressão. A0 mais 2A1 mais 4A2 mais 8A3 igual a 3. Como vocês podem observarem aqui, o f de x igual a 3, ok? Mesmo processo para o quarto ponto. Tenho aqui o termo independente, mais 4A1 mais 16A2 mais 64A3 igual a 6. Como vocês estão vendo aqui, o f de x. Temos aqui 4 equações e resolvendo esse sistema, nós chegamos, né, a obter os coeficientes. Temos aqui o primeiro coeficiente, que é o A0, que é igual a 1, o A1, que é igual a menos 71 sobre 16, ou 60, o A2, que é igual a 63 dividido por 40, e o A3, eu falei A2, eu acho, né? Então, o A3, ele é igual a menos 29 dividido por 120, certo? Então, nosso P3 de x, ele fica com essa cara aqui, ó. 1 menos 71 dividido por 60 vezes x, mais 63 dividido por 40 vezes o x ao quadrado, menos 29 dividido por 120 vezes x ao cubo. Então, este cara aqui é o polinômio que interpola a nossa f nos pontos que estão tabelados, esses aqui. Ok, meus caros? Então, espero que essa primeira parte tenha fixado bem na ideia de vocês. E qualquer coisa, só falar aí no chat, ok? Então, meus caros, agora vamos para o segundo método, né, que é a interpolação de Lagrange. Esse aqui é um conceito sobre. Então, sejam x0, x1, até um determinado xn, n mais um ponto distintos. E yi igual a f de xi. Isso com i variando de 0 até um determinado n. Então, seja o Pn de x o polinômio de grau menor ou igual a n que interpole f nos respectivos pontos. Então, podemos representar o Pn de x na forma dessa expressão aqui. Pn de x igual ao y0 vezes o L0 de x mais y1 vezes o L1 de x até um determinado yn vezes o ln de x. Onde estes polinômios, né, LK, esses caras aqui, ó, o L0, o L1 até determinado ln, ou seja, o LK, são de grau n e dado por esta expressão aqui. Observe que do lado direito, né, da igualdade, o xk não aparece. Isso se deve à condição de existência do presente método, uma vez que, se aqui em cima aparecesse o xk, esse aqui em cima que eu se refiro é na parte do numerador, ok? Isso aqui daria 1, concorda comigo? Uma vez que ficaria xk menos x0 dividido por xk menos x0, apenas estes termos, ok? Isso aqui ia ficar 1, concorda comigo? Para os demais também. Então,
Visto isso, o xk não aparece no numerador. Essa ideia ficará mais clara nos exemplos que eu irei aplicar, ok? É o que vou fazer agora. Temos aqui o exemplo e vamos determinar o polinômio, né, de grau menor ou igual a 2 que interpole os pontos tabelados. Isso usando a interpolação de Lagrange. Temos aqui os pontos tabelados, tá? Temos aqui também o x0, o y1 e, aliás, o x0, x1 e o x2 e seus respectivos y, ok? Este exemplo aqui eu trouxe lá do primeiro exemplo de interpolação polinomial. Vamos ver se a gente consegue chegar ao mesmo polinômio, ok? Então, resolvendo pela forma de Lagrange, temos que nosso P2 de x, onde o 2 aqui determina o nosso grau, né, do polinômio, ele será dado por y0 vezes o L0 de x mais y1 vezes o L1 de x mais y2 vezes o L2 de x. Onde esses caras aqui, né, o L0, o L1 e o L2, eles são polinômios. E esses caras aqui nós já temos, né, o y0, o y1 e o y2. Eles estão aqui, ó, ok? Então, vamos só determinar esses caras aqui. E, então, essa é a pergunta. Alex, como é que eu determino, por exemplo, o L0 de x? Vamos lá, meu caro. Eu tenho aqui meu L0, certo, de x. E observe que no meu numerador, na parte do numerador, não aparece o x0, certo? Isso também vai acontecer para os demais. Quando eu for determinar, por exemplo, o L1, não vai aparecer o x1 na parte do numerador, ok? Então, determinando aqui nosso L0, temos aqui o x menos x1, entre parênteses, né, vezes x menos x2, entre parênteses, dividido por x0, agora sim aparece o termo lá, x0, e menos x1 vezes o x0 menos o x2, ok? Então, substituindo os valores desses caras aqui, eu tenho, repito, meu x está aqui. Quem é meu x1? Meu x1 é 0, então fica x menos 0, entre parênteses, vezes x menos x2. Quem é meu x2? Meu x2 é 2, então está aqui. Então fica com x menos 2. Aí na parte do denominador, aparece o meu x0. Quem é meu x0? Meu x0 é menos 1. Então fica menos 1 menos o x1, que é 0. Então está aqui, parênteses. Vezes, novamente, né, o x0 menos meu x2. Mas quem é meu x2? Meu x2 é 2. Então fica menos 1 menos 2. Né? Esse produto aqui do denominador dará 3, ok? E já na parte aqui do numerador, fica como? X ao quadrado menos 2x. Resolvendo essa distribuição aqui, chegaremos nesse resultado. Então, eu encontrei aqui o nosso L0, ok? Devemos agora encontrar o nosso L1. Então, observe que o nosso x1 não aparece, como eu falei para vocês, né? Que não iria aparecer na parte do numerador. Então, na parte do numerador temos x menos x0, entre parênteses, vezes x menos x2, ok? Já na parte do denominador, aparece o nosso x1. Aí fica x1 menos x0, entre parênteses, vezes x1 menos x2, ok? Substituindo os valores, estes aqui, eu obtenho este polinômio, ok? O mesmo processo será feito
para o L2 de x. Eis aqui, certo? Novamente, o x2 não irá aparecer na parte do numerador, e sim na parte do denominador, certo? Aí fica x menos x0 vezes x menos x1. Aí já na parte do denominador fica x2 menos x0, entre parênteses, né? Vezes x2 menos x1. Aí substituindo os respectivos valores, né? De x0, x1, x2, e neste, no L2, eu encontro este polinômio aqui, certo? X2 mais x dividido por 6. Então, a gente já deu um grande passo para encontrar o polinômio. Determinamos o L0, o L1, o L2. Basta agora aplicar, né, aqui na expressão, é o que nós vamos fazer agora. Isso na forma de Lagrange temos, né, o nosso P2 de x, né, substituindo aqui os respectivos valores de L0, L1 e o L2, encontramos esta expressão. E também substituindo nossos valores, né, de y, no caso aqui o y0, y1, né, y2, na expressão, e também, né, agrupando os termos semelhantes, obtemos o polinômio, que é dado por P2 de x igual a 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Este polinômio aqui é igual, né, ao polinômio que eu encontrei no primeiro exemplo desta aula, usando a interpolação polinomial, ok? Agora, eu passo também para outro exemplo, para fixar a ideia melhor ainda, tá, gente? E vamos determinar o polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpole os pontos tabelados, também usando o método de interpolação de Lagrange. Temos aqui os pontos, certo? 3 pontos também. O x0, x1, x2 e seus respectivos y, ok? E vamos determinar o nosso polinômio, o qual também será dado pelaquela fórmula anteriormente, né? Uma vez que é do segundo grau, ok? Está aqui. Então, já sabemos que devemos determinar quem? O L0 de x, o L1 de x, o L2 de x. Aqui nessa mesma expressão, nós temos o y0, o y1, o y2. Tá aqui esses caras, ó. Quando for substituir, né, basta só colocar aqui no lugarzinho aqui do y0, y1 e tal. Então, vamos determinar primeiro, né, o nosso L0 de x, ok? Tá aqui nosso L de x. Temos aqui o x menos x1, entre parênteses, vezes x menos x2, entre parênteses, dividido por x0 menos x1, vezes x0 menos x2. Então, substituindo os respectivos valores, eu vou obter esse polinômio aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por 2, certo? Isso igual ao nosso L0 de x. Fazendo o mesmo processo para L1 de x, né? E ainda ressalto aqui novamente, como aqui é o L1, meu x1 não vai aparecer no termo aqui do numerador, certo? Ficará como x menos x0, entre parênteses, vezes x menos x2. Aí aqui na parte do denominador, agora aparece o x1, ok? Aí fica x1 menos x0, entre parênteses, vezes x1 menos x2, ok? Então, substituindo os respectivos valores, aqui, encontramos esse polinômio, ok? Então, determinando também o L2 de x, eis aqui, através do mesmo método aqui de cima, dos anteriores, nós encontraremos também o polinômio do segundo grau, eis aqui, ok? Como nós agora já determinamos o L0 de x, o L1 de x e o L2 de x,
Agora ficará mais fácil para encontrar o nosso polinômio, ok? Substituindo na forma, aliás, substituindo num polinômio, temos aqui o zero, né? O zero ele vem lá do ponto, que é o nosso f de x, que é igual a zero. O 1 também vem de lá e o 4, ok? Substituindo agora os zeros aqui, estamos aqui. E agrupando os termos semelhantes, né, obtemos este polinômio aqui. P2 de x igual a 1 menos 2x mais 1x ao quadrado. Então, eis aqui o nosso polinômio, ok? Então, meus caros, aqui eu trago para vocês, aliás, apresento para vocês o VCN, né, para usar no método de interpolação de Lagrange, certo? Então, eu venho aqui na parte superior do meu programa, do VCN, tem utilitários, operadores e interpolação. Eu clico em interpolação e procuro a opção aqui 3.2 de Lagrange. Após isso, eu já tinha tabelado aqui os pontos, né? Apareceu aqui automaticamente. Ele pede para entrar com a tabela. Essa tabela aqui é do exemplo anterior, ok? Na qual tem 3 pontos. Aí ele pede aqui também o número de pontos, tá aqui 3. Alex, mas se fosse 5 pontos? Se fosse 5 pontos, o tabelamento, você vinha aqui e colocaria 5 também, ok? Neste caso é 3, certo? Então, inseri todos os pontos aqui, tudo ok. Aí ele tem aqui a opção calcular e vamos ver se eu acertei lá as continhas, né? Se obtemos também o mesmo polinômio que o VCN também vai oferecer aqui para nós, ok? Então, para isso, basta clicar aqui nessa opção calcular. Quando clicar, não sei se vocês estão vendo aqui na parte inferior, vou até grifar, se é que se pode chamar de grifar. Temos aqui, eu vou ler para vocês. O polinômio interpolador é 1 menos 2x mais x ao quadrado. Ou seja, meus caros, é exatamente o polinômio que nós encontramos lá, calculando na mão, ok? Então, eis aqui o método de interpolação de Lagrange no VCN, ok? Grande abraço para vocês.